Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, o professor Hernani Freitas, e eu quero falar com vocês hoje sobre o Antigo Egito. Pessoal do sexto ano, né? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam estudando bastante, porque conhecimento nos ajuda a crescer e outra, conhecimento ninguém tira da gente, né? Quem organizou, quem organizou esse material foi o professor Felipe Reis, né? Juntamente comigo, Hernani Freitas, e nós vamos falar um pouquinho com vocês do sexto ano hoje sobre o Antigo Egito. As curiosidades, né? Nós vamos falar com vocês sobre o Antigo Egito, o que é muito importante, viu? O Antigo Egito, o que mais chama a atenção de vocês? O que mais chama a atenção da gente no Antigo Egito são as pirâmides, né? As pirâmides. E se nós falarmos que não existem as pirâmides só lá no Egito, tem os povos pré-colombianos, astecas, maias, incas, e tinha suas pirâmides aqui perto de nós, vocês lembram disso, né? Então, o Antigo Egito foi uma cultura que durou quase 4.000 anos, né? De 4.000 anos. É uma civilização muito antiga. E o Egito está situado no continente africano, no continente, no nordeste da África. É uma região desértica, né? Ela é cortada no sentido sul e norte por um estreito fértil, um vale fértil que passa um rio muito importante que nós chamamos de Rio Nilo. Se não fosse o Rio Nilo, os egípcios não teriam sobrevivido ou não teriam ficado por ali, viu? A importância, a importância do Rio Nilo, a importância do Rio Nilo para os egípcios é muito grande. É muito grande. Por quê? O Rio Nilo ele corta, né, o deserto. Ele corta o deserto. Então, é uma região muito árida. Então, a partir do Rio Nilo, é possível, né, plantar, ter água, ter os oásis, né? A enchente do Rio Nilo fazia com que o humus, né, viesse e trazia os nutrientes para que eles fizessem as plantações do lado, né, do lado do Rio Nilo, né? O pai da história, o Heródoto, ele chama o Rio Nilo de a dádiva do Egito, né? A dádiva do Nilo, a dádiva do Egito. O Nilo também, a água do Nilo também é utilizada para beber, para pescar, e para muita coisa, né? Então, essa região, a região está situada no norte da África, ficou conhecida como Baixo Egito, né? No sentido sul, a partir da cidade de Mênfis. Cidade de Mênfis. E depois começa o Alto Egito. Então você tem o Baixo Egito e o Alto Egito, né? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, já existiam algumas aldeias sedentárias nas regiões do Alto e do Baixo Egito. Ao longo do tempo, essas aldeias foram se unificando, essas foram formando os núcleos, né? Foi formando as populações maiores, umas comunidades, umas vilinhas, e depois virou as grandes cidades. Hoje, qual é a capital do Egito? Você sabe qual que é a capital do Egito? Né? É o Cairo, né? Cairo, a capital do Egito. Aos poucos, foram se unindo politicamente essas pequenas comunidades e transformou-se no Egito, que vai ser um povo guerreiro, vai ser um povo místico, não um povo politeísta, que acredita em vários deuses. Geralmente os deuses têm forma de animais e corpo de pessoas, né? Aí quem vai governar o Egito? Quem vai governar o Egito? O faraó, né? O faraó é o grande governante do Egito. O faraó era considerado um deus, né? O faraó era considerado um deus. As pirâmides do Egito eram os túmulos dos faraós, todos ornamentados com ouro. E o povo do Egito, eles nesse período, eles tinham uma crença muito grande na vida pós-morte. Então, quando os faraós iam enterrados, eles iam ser enterrados com as suas riquezas, com as suas belezas, porque eles acreditavam, eles eram mumificados, né? Mumificados, fazia mumificação. Eles eram enterrados com com esse monte de coisa, um monte de riqueza, porque eles acreditavam que quando ele ressuscitasse, ele teria
como sobreviver. E os mais pobres, coitados, os mais pobres nem podiam ser enterrados, né? Eram cremados. Então, as principais características da sociedade egípcia, ela era estamental, né? Não mudava muito. Tinha o faraó, que era a autoridade máxima, os sacerdotes, né? Os sacerdotes que tinham conhecimento de quando a vazante ia acontecer, quando a enchente do Nilo ia acontecer, e aí eles controlavam tudo. Por isso que eu digo para vocês, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento te ajuda a crescer, te ajuda a seguir em frente, né? A escrita egípcia, ela é muito importante, conta muito a história desse povo, né? As ideias, as comunicações. A escrita egípcia era escrita em hieroglifos, era hieróglifa. É difícil, é um trava-língua, né? Hieróglifica. Então, as paredes das pirâmides eram repletas de textos sobre a vida do faraó, sobre a vida daqueles que estavam enterrados lá, né? E eles tinham papiro também. O papiro era uma espécie de papel de uma planta com o mesmo nome ali da região, né? Os hieróglifos egípcios, eles foram decifrados na primeira metade do século XIX, então foi bem recente para a história, né? Pelo linguista e egiptólogo francês Champollion. Champollion, né? Então, a economia dos egípcios, as características dessa economia. A economia era baseada principalmente na agricultura, né? Ela era realizada principalmente nas margens férteis do Rio Nilo, que eu já falei para vocês, né? Que trazia os nutrientes, aquelas coisas todas. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadoria e o artesanato, e eles tinham lindas joias bonitas para aqueles que tinham, né, mais posses, mais dinheiro. Os trabalhadores rurais eram constantemente convocados para os faraós, para trabalhar para os faraós, para prestar algum tipo de serviço, né? Nos canais de irrigação, nas pirâmides, nos templos. Existiam escravos? Existiam. Era pouco, e depois, quando eles se tornam povos guerreiros, aí vai ter uma escravidão maior, tá bom? Então, procure saber mais sobre os egípcios. É uma comunidade muito vasta, tem muita história, tem muita coisa para contar, e vocês vão gostar bastante. Nós vamos voltar a estudar mais, né? Então, agora vocês vão fazer as atividades, vai enviar para o seu professor, atividade prontinha, não esqueça de tirar uma fotinha e mandar para o professor colocar a nota, colocar a chamadinha lá, né? E para ele ver que você está estudando, que você está aprendendo. Qualquer dúvida, procure o seu professor, pergunte para o seu professor que ele vai te ajudar, tá bom? Tá aqui as questões, ó, são 6 questões que você deve copiar as perguntas no seu caderno, responder e basear-se nesse texto aqui que nós estudamos e também no vídeo que eu estou enviando para você, tá bom? Gente, que alegria, né? Que coisa boa, que coisa boa. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês, moçadinha. Um grande abraço para vocês e logo nós estamos juntos de novo. Vamos aprender junto. Vocês daí, eu daqui e, se Deus quiser, em breve nós todos juntos uns com os outros, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser.